Olá pessoal do sexto ano B, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Tá, estamos aí retornando mais uma videoaula, hoje segunda-feira. Espero que vocês tenham assistido, né, a aula que eu postei aí anteriormente. Tá? Inclusive pedi para que vocês fizessem aí os dois exercícios, né, da página 88 e nesse primeiro momento desta videoaula eu quero aqui fazer a correção com vocês, tá bom? Desses dois exercícios que estão na página 88, tá bom? Vamos começar então. O primeiro enunciado diz assim: observe novamente a figura 9 presente na página 87 para responder os itens, né? Em que parte da América do Sul há maior concentração de vulcões ativos, né? Então, ou seja, a parte da América do Sul que há a maior concentração de vulcões ativos é justamente na Cordilheira dos Andes, próximo ao encontro das placas sul-americana e de Nazca, tá bom? Então, justamente próximo a essas duas placas, tá bom? Ou seja, sul-americana e de Nazca, é que há aí a maior concentração de vulcões ativos, tá bom? Então, vamos agora para B da 1. A B da 1 nos questiona que tipo de movimento ocorre nos limites entre a placa do Pacífico e a placa euroasiática. Qual é a consequência desse fenômeno? Bom, primeiro, o nome desse movimento, né, é justamente o convergente. Está havendo um movimento convergente. Convergente, uma placa, né, eu dei um exemplo para vocês aí na aula anterior, né, quando ocorre o caso de uma placa se encaixar, ou seja, uma embaixo da outra, tá? Que surge aí as cadeias montanhosas, né? O conjunto de cadeias montanhosas nós chamamos aí de cordilheiras, né? Eu até pontuei para vocês aí na aula anterior, dando um exemplo da Cordilheira dos Andes, tá bom? Então nós vamos agora para o questionamento, ou seja, da pergunta 2, que na verdade é uma dissertativa. Está assim o enunciado: analise a alternativa que não caracteriza corretamente o intemperismo. Analisar, né? Ou seja, a característica que não corresponde corretamente o intemperismo. Então, você pode marcar aí a B, tá? É justamente a B que é a incorreta, tá bom? A B, o enunciado está assim: o intemperismo químico é comum apenas em ambientes frios, já que depende da água para ocorrer. E na verdade não é, tá bom? Então, só para que vocês façam aí essa correção. Então nós vamos agora, tá? Quero voltar com vocês aqui na página 82, tá? Nós vamos aqui no tema 4 da unidade 3, que nós vamos ver aqui as principais formas do relevo terrestre, né? A Terra, ela tem aí, possui melhor uma diversidade de relevos, né? Nós vamos perceber que em alguns lugares o relevo é plano, em outros lugares o relevo ele tem aí as suas oscilações, né? Então existe aí diferentes tipos de relevo. Eu quero ler aqui uma parte do texto com vocês para que nós entendamos um pouquinho mais, tá bom? Como vimos, o relevo é constituído pela diversidade de formas da crosta terrestre. O conjunto de formas da superfície apresenta altitude e declividades variadas que facilitam ou dificultam a ocupação do espaço e o desenvolvimento das atividades humanas. Por isso, o estudo do relevo é essencial, né? Então nós, diante da leitura que acabei de fazer aqui, o que nos dá a entender que, obviamente, quanto mais plano, né? Quanto mais plano o relevo, obviamente, mais fácil se torna para a transformação, ou seja, desse espaço geográfico, né? Porque nós sabemos que uma boa parte desses espaços
eles são transformados constantemente pela a sociedade, ou seja, mas quanto menos a topografia, ou seja, do relevo, ela seja acidentada, mais fácil será, ou seja, para a transformação do mesmo, tá bom? Então vamos dar continuidade. Podemos perceber como o relevo terrestre influencia a produção do espaço geográfico. Se pensarmos em como é difícil abrir rua ou construir casas e edifícios em terrenos muito irregulares, para contornar os limites, as limitações impostas pelo relevo, os seres humanos desenvolveram técnicas de engenharia cada vez mais sofisticada. Então você imagina que, dá um exemplo aqui básico para que você entenda melhor. Imagina a construção, né, de uma rua, num lugar onde se tem um relevo plano, né? E uma construção, ou seja, de uma rua onde tem um relevo, que esse relevo é acidentado, um relevo montanhoso, né? Então, certamente, aonde tem um relevo plano, ou seja, os seres humanos, nós como seres humanos, vamos enfrentar muito menos dificuldades, né, para a construção de uma estrada, de uma rua, do que mesmo um lugar onde nós temos uma topografia acidentada, ou seja, com muitos morros. Imagina a construção de uma casa, né? Você compra aí um terreno e esse terreno está próximo de um morro. Você precisa construir. Se você precisa construir nesse terreno e tem um morro, obviamente você precisa fazer a retirada, ou seja, planificar ou fazer a terraplanagem desse terreno para que você comece assim a sua construção. Então, ou seja, quanto mais, ou seja, acidentado for a topografia ou o relevo, mais são as dificuldades, ou maiores, melhor, são as dificuldades que os seres humanos certamente encontrarão, tá bom? Vamos agora para a página 83, eu espero que você tenha entendido o que eu já falei na questão anterior, tá bom? Vamos para a página 83, que fala a respeito do relevo imerso. Relevo imerso, na verdade, nós sabemos que é toda a parte continental, ou seja, todo o continente nós chamamos de relevo imerso, e também as ilhas, não só os continentes, mas também as ilhas. Então eu quero fazer a leitura com vocês aqui para que vocês possam entender também um pouco melhor. As terras imersas são aquelas acima do nível do mar, ou seja, todo tipo de terreno acima do nível do mar nós consideramos como terras imersas, né? A seguir vamos conhecer as principais formas de relevos imersos. No caso, as principais formas de relevos imersos são os planaltos, depressões e planície. Planície, lembrando sempre que nós temos a planície relativa a depressão, tá? Corrigindo, a depressão relativa e a depressão absoluta, tá bom? E aqui nós vamos, né, na mesma página, encontrar aqui um pouco, né, das características de cada um, ou seja, desses relevos. Em primeiro momento nós temos aqui as montanhas, né? Aqui altitude, né? Chega aí, pode chegar melhor uma montanha. Então diz assim: as montanhas são grandes relevos do terreno com desnível superior a 300 metros em relação à base, né? Nós não estamos falando aí de altitude, estamos falando de altura, ou seja, contando a partir da base. Um conjunto de montanhas recebe o nome de cadeias de montanhas ou cordilheiras, assim como eu pontuei para vocês a respeito aí da Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes, justamente por conta que aí nós localizamos um conjunto de montanhas.
A ocupação do espaço nesse tipo de relevo é dificultada pela altitude elevada, pela disposição íngreme do terreno. No entanto, apesar do difícil acesso, existem áreas montanhosas ocupadas pelo ser humano. A Cordilheira dos Andes, por exemplo, nos terrenos do Peru, Bolívia, Argentina e Chile, abriga cidades e povoados. Obviamente, assim como eu falei anteriormente, a humanidade encontra-se em dificuldade para se instalar nesses lugares, mas isso não quer dizer que não ocorre. Nós temos aqui no caso, o autor ele pontuando para nós dentro do livro, no caso da Argentina, Peru, Bolívia, Chile, que abriga aí algumas cidades, e essas cidades estão justamente no meio deste relevo que nós acabamos de ver, tá bom? Nessas áreas, as práticas nessas áreas a prática da atividade econômica, ou das atividades econômicas como a agricultura, é possibilitada por algumas técnicas desenvolvidas para que essas atividades possam ser realizadas. Uma dessas técnicas é o terraceamento, que consiste na construção de degraus nas montanhas. Como cada degrau apresenta uma área plana, nela as pessoas podem plantar, Então o terraceamento é uma técnica muito utilizada nessas regiões, justamente para que não haja aí, como se diz, a possibilidade que os nutrientes, que se usam aí na agricultura não venha a ser retirado. Então imagina, tá? De uma forma mais simples, imagina o degrau da escada da tua casa. Se na sua casa tem aí uma escada, você imagina a escada da sua casa. Na sua casa, cada degrau ele tem aí uma parte plana. Então é justamente nessa parte plana que se executa, ou seja, essa atividade, a agricultura, tá bom? Então se deve, ou seja, a técnica do terraceamento para que haja aí, como se diz, o desenvolvimento desse tipo de agricultura ou atividade econômica, tá bom? São técnicas que se usa justamente para isso. É o caso que acontece muito também no Japão, O Japão, por conta do o seu território ser muito pequeno, então qualquer espaço, no Japão eles acabam utilizando, independente se é montanha, se é um espaço plano ou não, ainda que tenha que usar dessas técnicas, tá bom? Vamos agora para os planaltos. Os planaltos são terrenos de altitude relativamente elevada, onde predomina o desgaste de rochas pela ação das águas das chuvas e dos rios, como também dos ventos, Então, ou seja, os planaltos estão suscetíveis, à ação desses agentes externos, assim como nós aprendemos numa aula anterior. Os planaltos estão associados às formas variadas de relevo, como chapadas, morros, colinas e serras. Aí nós vamos ver aqui um pouco da característica desse vamos dizer assim, que relevo. As chapadas são superfícies por vezes horizontais com mais de 600 metros de altitude a bordas escarpadas devido ao processo de erosão. As escarpas um desnível acentuado no terreno semelhante a um degrau. As escarpas, na verdade, nos faz lembrar muito bem as falésias, Eu pontuei para vocês, se não me engano, em aulas anteriores aí, falei um pouco aí sobre as falésias, que é tipo aquele desnível, Aquele desnível acentuado do relevo quando nós percebemos nas regiões
onde tem praia, né? Para ser mais simples, é justamente aqueles barrancos, né, que a gente visualiza nas praias. Em alguns lugares a gente encontra, né, nós chamamos de falésia. No caso, as escarpas, né, são relevos muito parecidos, ou seja, com as falésias também. Os morros são montes arredondados com amplitudes de relevos entre 100 e 200 metros. As colinas, como os morros, são elevações no terreno, porém com desníveis mais suaves. Já a serra é um termo usado para descrever terrenos acidentados com fortes desníveis, né? Então nós vimos aqui um pouco da característica, né, como se diz, desse tipo de relevo, tá bom? Então nós vamos agora para as depressões, né? As depressões eu já pontuei para vocês agora há pouco, né? Mas a gente vai ler só para que nós possamos entender um pouco mais, tá bom? As depressões são áreas com altitudes inferiores ou altitude inferior à das áreas vizinhas, né? Então imagina sempre um terreno elevado, a parte inferior desse terreno nós chamamos de depressão, tá bom? De depressão, onde acontece muito aquela atividade, ou seja, a composição de materiais, né, que nós chamamos de sedimentação. As depressões relativas, né? Nós temos a depressão relativa e a depressão absoluta. As depressões relativas, localizadas acima do nível do mar, são rebaixadas em relação ao entorno devido ao processo de desgaste, né? As depressões absolutas são áreas continentais situadas abaixo do nível do mar. É o caso do Mamoto, na Ásia, localizado na área continental de menor altitude da superfície terrestre, a 355 metros abaixo do nível do mar. Então, fica aí para vocês, eu espero que vocês estejam entendendo, tá bom? E lembrando sempre, tá, que provavelmente nós, na avaliação, um trabalho que eu devo passar para vocês aí, provavelmente que nós vamos explorar essa questão aí, ou seja, dos relevos, tá? Então procure, como se diz, grifar aí essa classificação dos relevos, tá bom? Não esqueça, tá? Dos planaltos, planícies, depressão, tá bom? Relativa, depressão absoluta, tá bom? E montanhas. Vamos agora para os relevos submersos, né? Os relevos submersos são aqueles relevos que estão abaixo do nível do mar, ou seja, estão dentro, né? Dentro do oceano, tá bom? Vamos ler aqui para que nós entendamos um pouco melhor. Na página 85, abra aí o seu livro na página 85, que diz assim: assim como as terras emersas, as terras submersas apresentam diversas formas de relevo, com destaque para as margens continentais, as bacias oceânicas e as cordilheiras mesoceânicas.